Boa noite a todos. Os nossos votos de paz, de saúde, de bênçãos, porque todos nós almejamos isso, não apenas para os nossos veículos carnais, nosso corpo, mas para quem somos de fato, espírito que somos, porque a paz começa aí, na nossa dimensão real, na nossa dimensão indestrutível, que é o espírito que somos. E enquanto encarnados, precisamos da manifestação desse corpo para exprimir aquilo que o espírito precisa e passar pelas dificuldades, pelas adversidades, pelos testemunhos, pelas provas, com mais alegria, com mais fé e confiança, entendendo os porquês. Se não entendendo os porquês, pelo menos entendendo os propósitos de uma vida que todos nós sabemos, cada um é que sabe, como diz a música, a dor e a delícia de sermos o que somos, de ser o que é. E nesse sentido, devemos compreender através, e aqui o nosso prisma é o da doutrina espírita, lastreado obviamente, porque não existe espiritismo sem Jesus, nesse Jesus redivivo, que a doutrina resgata daquilo que nós interpolamos, daquilo que nós deturpamos. Quando eu falo nós, ninguém se sinta chateado. É porque um dos princípios que a doutrina espírita revela e que a humanidade já tinha por intuição, só que de forma isolada ou mística, que nós não estamos aqui pela primeira vez. As múltiplas experiências datam de uma época que a gente não sabe, se perde na poeira dos tempos. Quando é que nós começamos, como espíritos, com a sua individualização, com a consciência de si mesmo, a percorrer os caminhos da escola evolutiva. E a Terra é a nossa atual escola. Mas não duvidem, a nossa experiência evolutiva como alunos que progridem não começou só aqui. Muitos de nós ainda somos de capela, gente. Quem tem a notícia, nós já fomos exilados uma vez, ou seja, aqueles que não querem acompanhar a evolução da escola, chegam uma época que a escola fala, aqui não tem mais nada para você não. Você vai ter que ir com a escola compatível. A escola mudou, todo mundo avançou. Você não tem condições de acompanhar. Então não foi Deus que nos colocou em situações difíceis. Pelo contrário, é a sua amorosidade, a sua justiça que nos permitiu, aqueles mais rebeldes de nós, e a gente não sabe, né, ou desconfia pelo que nós temos hoje no coração, da nossa rebeldia, e nos deu a oportunidade de estarmos aqui, evoluindo. Mas tem uma coisa interessante na criação. Deus é esse Pai que a gente pensa assim, Ele vai intervir. Ele intervém, mas nunca no nosso livre-arbítrio. Já repararam que Ele faz isso? Por que será? Ele intervém mandando benfeitores como Cristo, o maior de todos. Ele intervém criando a natureza que foi... O homem foi a última coisa que foi criada. Deixou a casa pronta, nos dá todos os recursos. Mas aí, segundo o livro Gênesis da Bíblia, primeiro, na sabedoria intuitiva dos homens encarnados à época, que na linguagem, na cultura e na apreensão que podiam, traduziam através da poesia dizendo, então Deus soprou naquele molde de barro nas narinas. O barro significa terra, Adam, terra, da terra, feito da terra. Os elementos do universo e do sistema da qual havia sido gerada a terra.
E esse sopro é interessante, porque a gente pode ficar aqui, dá canseira. Vocês podem tentar me aguentar falar aqui 4 horas, eu posso conseguir. Mas eu não consigo ficar 4 minutos soprando com força. Quando a gente sopra, a gente dá tudo. A gente joga todo o ar que a gente pode. E ar, em grego, é pneuma. Espírito, como vento. Quando Deus sopra naquele meio material simbolizado no barro, Ele está dizendo que Ele coloca o Espírito dele, porque nós somos filhos de Deus. Esse hálito é dele. Então, deixa eu dar uma definição legal de quem nós somos. Nós somos o bafo de Deus. Olha que coisa agradável, né? Mas não é qualquer bafo, né? Esse bafo é perfeito. Nós somos feitos da matéria divina. A nossa essência é divina. E como a gente sabe? Pelo amadurecimento do pensamento humano, mas principalmente pelo contributo de Kardec dos bons espíritos, o que é Deus para nós? Porque nós fizemos já muitas imagens de Deus. Dentro da nossa infância espiritual, nós já concebemos Deus como? Como vários, por exemplo, e não só um. Já concebemos Deus, sabe como? Vingativo. O Deus que me vinga. Já caiu de moda isso, gente? Será? Porque de vez em quando eu ouço alguém dizer assim, eu não vou me vingar, mas Deus há de me vingar. É interessante esse Deus, né? Que ele é pior do que a gente, né? Que suja as mãos para nos ajudar. Deus é aquele Deus que a gente termina a partida de futebol, e aí é um pouco uma pitada de humor, sem desconsiderar a intenção positiva do jogador. Graças a Deus, nós ganhamos. Toda vez que eu via isso, eu pensava em outro time. Por que Deus não ajudou? Deus é só do quê? Daqueles? Será que Deus não apoia todos aqueles que fizeram concurso? Ou será que basta eu dizer que eu sou um homem de Deus e eu falo, Deus, me ajuda, e vou para a prova? Eu fico pensando se Deus fosse pelo menos humano, como a gente pensa, mas um humano pelo menos um pouquinho mais sensato, e chegasse perto dele, humanizando Deus, né? Porque Deus não é humano. E aí ele, Deus me ajuda, Deus me ajuda. Aí Deus olha, não tem nada dentro dessa cabeça, não estudou, não fez nada. Ele quer que eu faça a prova para ele. Vou não. Ai, meu Deus, eu estou com uma dor de estômago terrível. Meu Deus, me ajuda. Vamos pensar que esse Deus é humano. Aí ele chega perto, eita, mas essa dor de barriga aí, pelo que eu estou vendo aí, tá abusando. Não veio à toa, né? Mas pediu ajuda, a gente tem que ajudar, né? Mas peraí, tem plano de saúde. Tem médico para ajudar, ou sem plano de saúde, mas tem condição. Tem condição de comprar o remédio. Aí eu sopro no ouvido. Vai, meu filho. Eu não preciso fazer milagre aí mais, não. Eu tinha que fazer milagre onde não tinha nada. Procura o médico. Muda o jeito. Come para viver ou vive para comer? Já viu que a minha lei está dentro de você? E que no corpo responde pelo limite quando você ultrapassa? O próprio corpo, na expressão divina de amor, diz: ó, muda, te ajeita. Então, apesar da brincadeira, no entendimento da real providência divina, nós não podemos nos esquecer daquilo que Kardec trata no primeiro capítulo, através das primeiras perguntas do Livro dos Espíritos,
Em especial, como ele vai perguntando se a gente tem condições de compreender a natureza divina, não temos. Porque o conceito que nós temos de Deus, ele está, a força, a inteligência, a amorosidade em pessoa, que não é humano, que não é material, e que é eterno. Não teve início e não terá fim. Porque Deus está além da compreensão de tempo e espaço. Nós não conseguimos limitar Deus. Para a gente precisa assim, começa aqui, daquela parede, e vai até essa. Começou em tal época, e vai terminar em tal época. Deus não cabe nisso. Só de falar que não teve início, não dá vontade de parar e tomar só um café? A gente fica fácil vocês entenderem algo que não teve início? Deus está além disso. Mas ele tem muito mais dos seus atributos, dos seus caracteres. Deus está em tudo e em todos. Ele é onipresente. Mas como? Porque a gente já consegue imaginar um velhinho, barbudo. Não é isso. Deus é a suprema bondade, o supremo amor. Onipotente, onisciente. Ele é a suprema justiça. Essas não são os únicos atributos de Deus, segundo os Espíritos revelam a Kardec. Mas são parâmetros mínimos daquilo que Deus não pode deixar de ser. Então, quando a gente pensa nisso, e pensa que Ele nos criou a sua imagem e semelhança, nós temos que ter um propósito. Qual é o nosso propósito aqui? Aproveitar a vida não é crime. Evoluir, como? Fazemos projetos para as nossas carreiras, para o nosso corpo, mas a gente tem esquecido quem nós somos. Hoje a gente quer que os nossos filhos tenham aulas de educação financeira. Hoje os nossos filhos, antes de completarem 20 anos, estão tendo aulas que a gente nem lembra mais sobre partículas subatômicas. Eles têm aulas para entender, até onde a gente conseguiu ver, os elementos da natureza através da química, na biologia. Nós colocamos eles, às vezes, para estudar 8, 9 horas por dia, além das tarefas auxiliares, natação, balé, robótica, vamos botar ele na robótica, aulas de inglês, francês, alemão, tá tudo bem? Tá. Alguém já sentou com seu filho, ou pensou no seu planejamento familiar, que a gente precisa educar os sentimentos, as nossas emoções, que a gente precisa de educação espiritual. Eu não estou nem... Olha como é que foi diferente, né? Estava ruim? Melhorou? Melhorou? Desculpa, que a voz também não está tão boa. Então, ninguém fala em qual é o objetivo da vida. As crianças não têm aula sobre fraternidade, solidariedade. Eu tive uma sombra disso na minha época, que era educação moral e cívica. Tem gente rindo aí porque faz da época. Não precisa levantar o dedo, não, para revelar. Eu tive a Organização Social Política Brasileira, OSPB, mas a gente precisava ter aula para a gente aprender a ser gente. Porque nós estamos preparando esses meninos que já estão assumindo
o controle da nação, cheios de habilidades. Qual fundamento ético eles têm? Com as exceções, né? E estamos tão sem tempo, em função das questões puramente materiais, que nós temos delegado essa função que chama-se educação na escola. Coitados dos professores, né? Pega 30, 40 alunos dentro da sala, tem que ensinar toda aquela coisa e ainda tem que ensinar ética, discernimento moral para os meninos, porque os pais não têm tempo. Porque nós priorizamos apenas um projeto que é importante. Nós não estamos dizendo que essas coisas da matéria, nós não devemos nos ocupar. Agora, a primazia disso significa que nós estamos dando mais valor aos instrumentos do que à essência. É por isso que religião, mesmo expressando o movimento religioso humano, que é bem complicado, precisa ser resgatada na sua essência. E a nossa base é Jesus. Interessante que Jesus, em toda a sua manifestação, ele não se preocupou com a educação, a instrução material. Ele saberia que, como nós damos prioridade para isso, nós teríamos a evolução das escolas do pensamento, da tecnologia. Dominamos a matéria, conseguimos trabalhar a energia, produzir energia, mas estamos tão longe do autodomínio. Pouco gerenciamos as nossas emoções. Pouco sabemos do mundo infinito que há dentro de mim e que sobreexiste e que sobrevive quando esse corpo fica retraído, diminuído, adoecido, ou mesmo quando ele falece. Jesus é esse que se preocupa dizendo: o que vocês estão fazendo com o espírito que são? Os nossos excessos, a nossa visão centrada no materialismo, não é na matéria, a matéria é importante. O excesso da matéria é que tem nos feito sofrer. Porque quando tudo na expressão material não vai bem, quantos de nós se deixa desesperar? E desespero significa falta de confiança em Deus, que é todo poderoso, que é todo bondoso, e que suas leis são feitas para a nossa felicidade. E que a nossa infelicidade não está, como na mensagem, atrelada às dificuldades, porque dificuldades é uma notícia que eu tenho que dar para todo mundo vai ter. Todo mundo tem. E às vezes a gente pensa: ah, meu Deus, está tão difícil. Eu acho que eu não vou dar conta. Vai. Deus está sempre conosco. Os espíritos que trabalham e já passaram pelo que nós passamos, em nome de Deus, intervêm ao nosso lado. Mas eles, replicando o modelo divino, o modelo do Pai, como Jesus disse, não faz a prova por nós. Porque se ele fizer, a gente não evoluiu. Pense no aluno, que todo o dever de casa, que todas as matérias, porque muitos são amados,
o pai faz tudo por eles? Quando o pai foi embora, quem vai fazer a obrigação deles? Cadê o conhecimento? E você, durante anos, teve que ir para a escola. Quantas vezes, gente, eu fui para a escola dizendo: ah, Jesus, podia ter feriado toda semana. O professor devia ficar doente toda semana. Você já pensava nisso? É triste, né? A escola é tão ruim. É o olhar que não ressignificou e não entendeu o papel da escola, ou o dever e a própria obrigação. Quando a gente começa a entender o propósito da escola, a gente vai entender que o professor não nos reprova, que escola nenhuma bota a gente em recuperação. Quem fica somos nós. Por na hora de termos que aferir os nossos valores através das provas, das expiações, a gente diz: não quero, não vou. E aí a gente pede para o professor fazer por nós. A gente quer colar do outro que estudou. Mesmo que eu consiga. E aquele conhecimento? Seu amigo vai te dar cola quando você precisar dele na vida? O senhor está chateado comigo? Não, né? Fiquem não, a notícia é boa. A notícia é que Deus disse: eu fiz o homem. Agora, levanta-te e anda. Porque assim como uma criança que nós pegamos no colo até o momento em que não precisa ficar toda hora no colo, porque ela já pode andar. E chega uma hora que a gente olha para o filho e fala: meu Deus, antes era eu que fazia tudo por ele. Trocava as fraldas, tinha que dar na boca. E hoje é um homem, é uma mulher. Imagina aquele pai que continua querendo viver a vida pelo filho. Conhecem esses transtornos? Porque a pretexto de muito amarmos, a gente não quer que o filho exerça também a sua liberdade em conformidade ao seu grau de ação. Ah, mas eu estou vendo que o que ele vai escolher é errado. Já é adulto? Já foi investido por você, pela escola, pelo mundo, pelo que traz dentro de si, o que é certo e errado? Deixa eu viver. Às vezes você vai chorar junto com ele. Quando ele bater a cabeça, se machucar, mesmo você sabendo que ele fez a escolha errada, você vai fazer como Deus. Vai aguardá-lo. Filho, eu estou aqui. Chora no meu ombro. Chorou? Papai veio aqui para te consolar. Eu estou sempre com você. Eu vou te ajudar. A gente recebe ajuda. Força para a caminhada. Mais sopro de vida. Mas tem uma coisa que não dá. Vai chegar uma hora que ele falou. Ele vai falar: levanta. Recomeça. Vamos juntos. Mas a sua vitória vai ser resultado da sua construção. Eu te criei para que você se desenvolva. Aprenda a amar. Aprenda a ser forte. E o segundo propósito: me ajude na criação infinita. Nós temos responsabilidade com o coletivo. Tudo isso que a gente falou
foi para lembrar que se nós entendemos que Jesus é esse porta-voz perfeito de Deus em nossas vidas, a doutrina espírita nos diz que ele é o modelo e guia. Se ele é modelo e guia da humanidade, se ele é o apóstolo de Deus, como modelo ele precisa ser imitado. Como guia, eu preciso segui-lo. Quando nós rejeitamos Jesus das nossas vidas, eu não digo formal. Ah, deixei de ser espírita. Ah, não sou mais cristão. Como rótulo, tudo bem. Mas quando a gente diz deixou de seguir Jesus, não foi de deixar de ir à igreja, não. Foi de colocar os passos de Jesus, as tomadas de decisão de Jesus, o exemplo de Jesus diante das pessoas e das circunstâncias de nossas vidas. Então vem uma notícia não muito boa. Não é pela quantidade de palestras, missas, cultos que nós participamos, que nós teremos essa construção íntima que mesmo diante de todos os abalos, nos deixa de pé. Mesmo com todas as adversidades e dificuldades externas, eu tomo as providências, mas eu não me desespero. E aí, por entender que Deus é a suprema bondade e que nada me acontece que não seja aquilo que eu atraio, como necessidades de reparo ou provas para ferir valores, eu me lembro que Deus é justo e bom, supremamente. E mesmo assim coloca um sorriso no rosto. E consigo ser feliz. Graças te dou, meu Deus, por tudo que me destes, por tudo que não me dás, por tudo aquilo que eu não consigo compreender, mas que está no meu caminho com algum propósito. Ah, me ajuda, Pai, a entender o que fazer para evoluir, para crescer, para ficar mais maduro diante de experiências dolorosas. Me ajuda, Pai, para que eu não desanime, para que eu não desista, para que eu não me desespere, para que eu não desista de seguir em frente, para que eu não reclame, meu Pai. Quando estiver doendo demais, eu possa dizer, me ajuda, Senhor, para eu continuar. É difícil, né? Como seguir Jesus, então? Como eu posso estar agindo de conformidade, mesmo sendo imperfeito, seguindo os passos de Jesus? Ele disse a nós, em várias ocasiões. João, capítulo 13, versículo 35. Nisto todos conhecerão que sois meus discípulos. Jesus está dizendo, quer saber quem é meu discípulo? Quer saber quem é meu fiel seguidor? Será que é aquele que mais faz palestra? Será que são os presidentes das grandes organizações religiosas? Estão mais perto de Jesus? Não que eles não possam estar. Será que é o tanto que eu conheço
de cabo a rabo o Evangelho? Porque muitos de nós passam anos nessa assembleia, como dissemos, mas continua insensível à dor do próximo. Orbita só em volta do próprio umbigo, do ego. A consciência não está desperta para enxergar o eu divino em mim e também no outro. Nas relações de amor com o outro, que me capacitam a fazer a triangulação com Deus. Nisto conhecerão quem sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Como é que está a nossa relação em casa? Ah, eu não suporto fulano, eu não suporto Beltrano, eu não suporto. Sério? Então está difícil você aurir essa força. E o que é amor para Jesus? Pergunta 886, no Livro dos Espíritos. Qual o sentido da caridade no entendimento de Jesus? Benevolência para com todos. Todos. Com o israelense, com o libanês, com o palestino, com o ucraniano, com o russo, com o assassino, com o criminoso. E o problema não é que diante de um assassino, às vezes ele é perigoso. Não dá para sair abraçando ele assim, querendo dizer, pode matar. Agora, mesmo tendo que prender, o nosso sentimento é de ódio com ele? Nós vamos exterminar o corpo dele, bota a pena de morte. Vai resolver? Nós vamos matar o espírito dele? Ou ele vai odioso continuar lá? Gente, a receita não é minha. Ouvistes o que foi dito. Amareis o teu próximo e odiareis o teu inimigo. Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos. Orai por aqueles que vos perseguem e caluniam. Se fizerdes e se amardes só aqueles que vos amam, na época de Jesus ele falou, os publicanos, os homens de má vida não fazem o mesmo? Que fazeis de especial? O sentimento de amor é aquele que não se desconecta da sabedoria. Eu preciso ter institutos correcionais, né? Que às vezes tem que isolar um elemento realmente periculoso na sociedade. Mas eu faço desses institutos uma lata de lixo humano? Com os nossos filhos, toda criminalidade aviltante, ela iniciou pela nossa indiferença afetiva nesta ou em outras vidas. Porque nenhum criminoso se torna criminoso, perigoso, só por conta dele. Nós somos cúmplices, se não hoje, no passado. Negando a fragilidade dos espíritos, o concurso da educação com amor. Como é que a gente corrige um filho quando a gente ama? Ele vai lá e faz aquele estrago. Pode ser pequenininho, tem que educar. Você avisou que não podia, você demonstrou as regras,
e ele pegou e quebrou os brinquedos, bateu na irmãzinha, rabiscou onde não podia. O que a gente faz? Menino, e a gente começa a falar, você não presta, você é um diabo, a gente pode estar de cabeça quente, né? Você é um moleque irresponsável, ele já está errando. Fale isso com frequência. Você vê o poder que isso vai fazer destrutivo na autoformação, na identificação de quem já tem problemas. Então você separa a conduta inadequada para você combater. Você preserva o doente da doença. Essa conduta sua é inadequada. Eu te amo. Estarei sempre contigo. Mas você vai consertar o que você bagunçou. Vai. Estarei do seu lado. E para você entender que tem consequência todo ato ruim, esse brinquedo eu vou tirar enquanto você não souber brincar com ele. Transponho isso para a vida adulta. Será que não é isso que Deus faz conosco? Hoje lamentamos profundamente termos dificuldades financeiras tão graves, a despeito de até hoje termos noções de responsabilidade. O que essa dor está me ensinando? Qual é a mensagem dela? Valorize, utilize com amor o recurso financeiro. Não seja um déspota com dinheiro. E aí sinalize para você mesmo que talvez a ausência de hoje significa mau uso num passado que às vezes não está tão distante. Na área afetiva, na área financeira, nas relações de trabalho, serei conhecido se eu tiver muito amor para suportarmos uns aos outros. O espírito de Rosália, quando no Evangelho fala sobre a caridade material, ela diz, a caridade material vocês já conhecem, mas a caridade moral, espiritual, é a que menos fazeis nesse mundo. E ela consiste, primeiramente, em suportarmos uns aos outros. De dar suporte e de aguentar com o outro. Nós estamos dando conta de fazer isso? Para ter a fortaleza que o Cristo prometeu, em parceria, criar conosco, em nossos corações? Lucas, capítulo 9, versículos 23 a 25. E dizia a todos: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo. Negar a si mesmo é negar o egoísmo, o personalismo. Não é negar a individualidade. Não é negar o bem-querer que nós temos que ter conosco mesmo. A abnegação é o despojamento de tudo aquilo que é perverso, cruel e egoísta em nós. Tome a sua cruz. Isso ele falou antes de ser crucificado, que a cruz já era instrumento bárbaro de sacrifício, de assassinato pelos romanos. A cruz, gente, são as nossas obrigações, são os nossos deveres difíceis. É o teu pai e a tua mãe, hoje, porque não foram aqueles que você esperava, mas aqueles que você precisava.
São os filhos difíceis, os parentes difíceis, a manutenção da saúde, assuma, tua. Porque se perseverares até o fim, sem reclamação, sem queixume, lutando com amor, passaremos nessa prova. E siga-me. Porque andar com Jesus, para gente que é muito imperfeita, é muito difícil. Porque ele vai nos levar para lugares, como ele disse a Pedro, que Pedro nem pensaria em ir. Porque vai haver um momento em que você já está tão inundado dessa consciência com os teus atos, que você vai dizer: Senhor, você vai voltar lá para ajudar aquele pessoal daquela condição? Vou. Aí você vai respirar fundo e vai dizer: eu também vou. Porque se eu estivesse ao lado do Cristo, eu gostaria de estar nas grandes palestras dele. Mas quando ele for caminhar na multidão, fedorenta, miserável, doente, se exaurindo, curando e cuidando da multidão renegada, daqueles que até hoje nós consideramos invisíveis, porque a presença deles, do sofrimento deles, nos incomoda. Quando estivermos assim, porque talvez na época do Cristo eu falava assim: ó Senhor, seguinte, né? Ó, quem sabe semana que vem eu estou aí. Porque a gente quer só o púlpito. A gente quer sentar e receber. Mas prêmio maior não há. Experimentem do que viver a benevolência, a indulgência e o perdão. Ah, Maurício, eu com essa palestra não volto mais aqui não. Esse negócio é muito puxado. Faz a tua parte. Cada um tem o seu tempo. Cada um pode, a partir de agora, ver o que pode fazer de melhor. Somos discípulos, então, do Cristo? Ah, mas eu estou frágil. Se fortaleça na fé. Peça ajuda. Mas trabalha por ti. Trabalha pelo teu semelhante. Se nos permitem, para a gente encerrar, por muito se amarem. Primeiro dia da Páscoa derradeira. Jesus, com sua ternura costumeira, divide o pão com generosidade. Anuncia novamente a sua partida, a lição do sacrifício de sua vida, a vitória da paz sobre a maldade. Reunidos na Páscoa com Jesus, os discípulos, ante sua excelsa luz, pacificam suas mentes e corações. Buscam entender as advertências, registram em suas consciências o amor do Cristo em suas ações. Divino amigo, supremo construtor, ergue um reino de raro esplendor. Convoca servidores de boa vontade para segui-lo em suas realizações, a perseverar diante das aflições, pela renovação da humanidade. Os discípulos, em grande surpresa, não assimilam logo a beleza destes ensinos de sublimidade. De boa vontade, mas imaturos, temendo a própria fragilidade. Jesus acalma-os e os tranquiliza. Sua palavra divina os apazigua, afastando medos e insegurança. O pão eterno da perene comunhão, o vinho do espírito da renovação,
no reino de amor e de esperança. Tocados pela promessa do reinado, venturoso sem fim e abençoado, sem compreender nosso Senhor, os discípulos discutiam a sucessão de Jesus na divina orquestração do reino de consciência e amor. Contempla-os triste e compadecido, por não ser por eles compreendido, Jesus se esclarece com ação exemplar. Lava-lhes os pés com humildade, ensinando que real superioridade está naquele que sabe servir e ajudar. Aos discípulos de ontem e da atualidade, Jesus permanece ensinando a verdade em um novo mandamento superior. Amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Não há outra regra, nem mais sagrada lei para quem deseja ser seu fiel seguidor.